Irmãos, ainda com as Bíblias abertas, vamos abrir novamente, desta vez no livro de Gênesis, no primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis. Nós vamos abrir especificamente no capítulo 17 desse livro e iremos fazer a leitura a partir do versículo 15 desse capítulo até o versículo 27. Gênesis, capítulo 17. Com a graça do Senhor, nós faremos a leitura a partir do versículo 15 até o versículo 27, até o final do capítulo. E essa será também a porção da palavra na qual nós meditaremos nessa manhã. Gênesis 17, a partir do versículo 15, escute com atenção, com fé, a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse diante do Senhor. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho de Sara, dará à luz. O filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo desta vez a sua graça, a sua capacitação, para que possamos de fato ver a palavra de Deus sendo lida, explicada e aplicada aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor agradecidos, porque nós acabamos de ler a Tua palavra, e nós cremos, Senhor Deus, que nela nós encontramos as palavras da vida eterna. A nossa oração, Pai, é que nessa manhã o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar a maravilha da Tua palavra, para compreender, ó Deus, os maravilhosos ensinos e as maravilhosas aplicações da Tua palavra para o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor fale por meio da Tua palavra até nós, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, que por meio dessa porção da Tua palavra, a Tua igreja seja santificada e cresça, nutrida no Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, em nossos dias, a tarefa de mãe ou a missão de mãe tem sido muitas vezes ou continuamente
desprivilegiada, não é? Nós temos visto como muitas vezes o papel da mãe tem sido diminuído e cada vez menos mulheres dão a importância e têm o desejo de serem mães se comparado a outras épocas, né? Infelizmente a gente vê o fenômeno dos pais de pet, não é? E até alguns fenômenos mais estranhos ainda, não é? Como a ideia lá do bebê reborn, enfim, eu não sei se isso de fato existe ou se é apenas propaganda para ganhar seguidores, mas o que a gente vê é que nós temos muitas distorções a respeito do papel de mãe e cada vez menos as mulheres e os próprios homens entendem menos, né? Cada vez mais entendem menos a importância do papel da mãe. Mas o que nós vemos, irmãos, ao longo das Escrituras Sagradas é que o papel da mãe, o papel da mulher é fundamental, não só no sentido da criação, ou seja, no sentido da procriação, de encher a terra de filhos. Isso, de fato, é um dos papéis e esse papel é fundamental para a continuidade da humanidade. Mas o que nós vemos também é que ao longo das Escrituras o papel de mãe é fundamental para a própria história da redenção. Os planos de Deus, as promessas de Deus continuam por meio do papel de mãe. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai dizer que a mulher é preservada pelo papel de mãe. A ideia muito clara é que a história da redenção, a história da salvação da humanidade passa por mães que dão luz a filhos e continuam, então, a história da redenção. Não é por acaso, nós vamos observar ao longo do livro de Gênesis que diversas mulheres vão enfrentar o mesmo problema, o problema da esterilidade. Isso não é por acaso, irmãos. Isso não é por acaso. Se é através do papel de mãe que Deus continua a sua redenção, é na esterilidade que nós vemos a tentativa de frustrar os planos de Deus. Se o mundo hoje desmerece o papel de mãe, nós vamos ver que na Escritura Sagrada, mães, ou o papel de mãe, o papel da mulher como mãe é fundamental para o cumprimento de uma promessa, a promessa da vinda de um descendente. E nós veremos especificamente isso na vida de Sara e em como ela foi escolhida por Deus para ser o instrumento específico de Deus para trazer à vida o descendente prometido a Abraão e então continuar a promessa de redenção. Na última semana nós vimos como Deus confirmou a sua aliança a Abraão, Deus confirmou as suas promessas a Abraão, garantindo o cumprimento delas. Nós vimos então nesse mesmo capítulo, no capítulo 17, que Deus transformou o nome de Abraão e concedeu a ele uma nova identidade. Abraão deixou de ser chamado Abrão para ser de fato chamado Abraão, pai de multidão. Nós vimos como Deus renovou as suas promessas, deu uma nova identidade para Abraão e, além disso, adicionou um sinal, um selo às promessas que foram feitas, o sinal e selo da circuncisão, um selo externo, um sinal externo de que Deus de fato estava separando um povo para si, separando uma descendência para si, uma descendência que seria herdeira das promessas, herdeira da aliança. Na segunda parte do capítulo que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus continua tratando com Abraão e continua tratando a respeito da aliança. Deus já confirmou as suas promessas, já deu um sinal e um selo das suas promessas para Abraão, mas existem ainda aspectos específicos da aliança que precisavam ser desenvolvidos. Os irmãos lembram que há algumas semanas atrás nós vimos que Abraão e Sara se juntaram numa tentativa frustrada de providenciar o descendente prometido. Os irmãos lembram como Sarai tentou fornecer a Abraão o descendente prometido através da sua serva chamada Agar. E nós vimos como isso foi um terrível erro e como um terrível erro trouxe terríveis consequências para a vida deles e para a vida das futuras gerações. Hoje nós veremos, irmãos, que Deus deixa claro que aquela tentativa foi um equívoco, foi um erro, mas mais do que isso, Deus deixa claro que Ele iria cumprir a sua promessa, não da maneira que Abraão e Sarai pensavam, mas da maneira que Ele havia escolhido, da maneira que Ele havia decidido, que Ele havia decretado antes da fundação do mundo. Nós veremos que Deus garante o cumprimento da promessa de acordo com a sua vontade, de acordo com seus próprios termos. Ismael, o filho de Agar com Abraão, não era o descendente prometido,
O próprio Deus escolheu que o descendente prometido não viria de Agar, mas viria de Sarai. E seria através de Sarai e do descendente que viria de Sarai que Deus iria cumprir a sua promessa a Abraão. Então, a partir disso, irmãos, nessa manhã nós aprenderemos que o Senhor continua a sua aliança e derrama a sua bênção por meio do descendente prometido. Deus continua a sua aliança e derrama a sua bênção por meio do descendente prometido. Nós vamos ver então primeiro que essa aliança, irmãos, é estabelecida com o descendente prometido. Apesar das tentativas de Sarai e de Abraão de resolver os problemas e de cumprir as promessas de Deus, Deus deixa claro que Ele irá estabelecer a sua aliança com o descendente prometido. Veja que na segunda parte do capítulo 17, irmãos, nós temos as promessas do pacto sendo repetidas aqui. Mas não se trata, irmãos, de uma mera repetição. Não significa que Deus mais uma vez está repetindo a mesma coisa de forma cansativa. Pelo contrário, as promessas são repetidas, mas agora há uma grande novidade. As promessas são direcionadas a Sarai. É ela que tem o seu nome mudado. É ela que recebe uma nova identidade. É ela que recebe as promessas. Veja os versículos 15 e 16 o que nos dizem. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Veja, irmãos, nós temos visto que em Gênesis 17 o Senhor Deus se revela novamente a Abraão num contexto muito mais complexo do que nas outras vezes. Deus já havia se revelado a Abraão, Deus já havia prometido um descendente a Abraão, mas agora anos já haviam passado. Abraão já estava bem mais velho. Abraão já estava com 100 anos, como ele mesmo vai admitir. Sara estava com 90 anos. O filho que ele teve com Agar já tinha 13 anos de idade. Anos se passaram e cada vez mais que os dias se passavam, que os meses se passavam, a promessa parecia mais distante do seu cumprimento. Cada vez mais que os anos se passavam, os questionamentos a respeito da promessa de Deus de um filho se levantavam e se tornavam maiores. O Senhor, então, mais uma vez, aparece a Abraão, e então ele lida com Abraão, e depois de lidar com Abraão, ele lida especificamente com Sarai. O Deus das promessas se volta para Sarai e também lhe concede uma nova identidade, irmãos. Deus diz a Abraão, e Deus está falando com Abraão aqui, Deus diz a Abraão: Abraão, a tua esposa não se chamará mais Sarai, mas sim Sara. E esse, irmãos, é um evento muito importante para toda a Escritura, porque em toda a Escritura, Sara é a única mulher que tem o seu nome transformado, que tem o seu nome mudado por Deus. Essa cena, irmãos, é fundamental para compreendermos o papel de Sara como mãe do descendente prometido para Abraão. Essa mudança de nome, essa identidade que Deus concede a Sara, mostra que de fato ela é o instrumento escolhido por Deus para dar continuidade aos seus planos de redenção. É interessante que tanto Sarai como Sara aparentemente têm o mesmo significado, princesa. Só que quando nós olhamos as promessas de Deus e nós olhamos para o nome Sarai e Sara, Sarai parece ser uma referência aos seus próprios parentes, talvez até mesmo a Abraão. Em outras palavras, os seus parentes lhe deram o nome de Sarai porque ela pertencia a uma família nobre, importante. Mas agora Deus lhe concede o nome de Sara, não porque ela pertencia a uma família importante, mas porque através dela Deus faria nações e Deus traria à existência reis. Se Sarai era o nome que ela havia recebido por ser filha de alguém importante, ou por talvez ser esposa de alguém importante, Sara é o nome que ela recebe porque ela vai ser mãe de grandes nações, mãe de reis. Através dela Deus fará nobres, Deus trará nobreza através de Sara. Deus, através de Sara, cumprirá a sua promessa de abençoar as nações da terra. E veja que Deus promete então as mesmas bênçãos a Sara. Ele transforma o nome de Sara, concede a ela uma nova identidade e promete as mesmas bênçãos.
Primeiro, Deus promete que um filho nasceria dela, um filho para Abraão nasceria dela, no verso 16. E veja que até aquele momento, essas promessas de uma descendência, de um filho, estavam por se cumprir. As tentativas de Abraão e Sara, ou a tentativa de Abraão e Sara de cumprir a promessa de Deus pelos seus próprios meios, falhou terrivelmente. E Deus então garante: Sara, você será o instrumento escolhido. Deus garante: Abraão, será através da tua esposa, não através de outra mulher, que o descendente prometido virá. Contudo, irmãos, nós devemos perceber que se Sara é o instrumento prometido, há um grande empecilho para o cumprimento das promessas de Deus. Sara era estéril, e a esterilidade, irmãos, era um claro símbolo da morte. Nós vimos isso ainda no capítulo 11. Ainda no capítulo 11 de Gênesis, o autor Moisés já deixou claro: Sarai era estéril e não podia ter filhos. E a esterilidade, irmãos, aqui é claramente um empecilho para o cumprimento das promessas de Deus, porque a esterilidade era um símbolo da morte muito clara. Uma mulher estéril era sinônimo de morte, não só para ela, mas para a sua família. A razão é muito clara: sem filhos, aquela família morreria, não haveria continuação, não haveria continuidade do nome daquela família, não haveria a perpetuação do nome e da descendência. Nas palavras de John Levenson, ele diz: a infertilidade e a perda de filhos servem como equivalente funcional da morte. Desta forma, irmãos, a morte ameaça Abraão e a família de Abraão. É o contexto da morte que traz ameaça para Abraão e a sua descendência. Abraão está no meio da morte, porque se ele não pode ter filhos, se ele não pode ter descendentes, ele está fadado a morrer. As promessas estão fadadas a não serem cumpridas, e toda a esperança de redenção, toda a esperança de vida, certamente iria por água abaixo. É nesse contexto, irmãos, de vida, de morte, que nós lembramos do primeiro casal. Quando nós lembramos do primeiro casal, irmãos, nós lembramos que Deus havia anunciado morte em caso da quebra da aliança. Deus disse: se você comer do fruto proibido, então você, Adão, você morrerá. Não só você morrerá, mas toda a sua descendência morrerá. Só que nesse contexto, irmãos, de morte, Deus anunciou tanto para Adão quanto para Eva que eles teriam filhos. Muito mais, Deus disse à serpente que da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça dela. Ou seja, da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Aqui, irmãos, nós temos claramente, em meio da morte, a promessa da vida por meio de um descendente prometido. Não é por acaso, irmãos, que mais uma vez, no contexto da morte, diante da esterilidade de Sara, Deus anuncia o nascimento de um descendente. Se assim como Deus anunciou para Adão e Eva o nascimento de uma criança que daria vida e continuidade de esperança, Deus também anuncia vida e esperança por meio do nascimento de um descendente para Sara. Deus, mais uma vez, irmãos, está vencendo a morte através da promessa de um descendente, através da vida. Através de Sara, Deus continuaria as suas promessas de redenção por meio de um descendente prometido. E aqui, irmãos, lembre-se, se a infertilidade é sinônimo de morte, o nascimento de um filho por meio de um ventre estéril é sinônimo de um milagre, do milagre da vida, do milagre da ressurreição. Não é à toa que no Novo Testamento o nascimento de Isaac é descrito como uma ressurreição dos mortos, porque no meio da morte Deus então traz vida. E eu quero que você perceba nessa manhã como a promessa de Isaac, como o nascimento de Isaac através de um ventre estéril, infértil como o de Sara,
é sinônimo evidente de que Deus está trazendo vida por meio da promessa de um descendente. O descendente prometido, que vai ser chamado de Isaac, o texto vai dizer logo em seguida, certamente é o anúncio de que Deus pode sim trazer vida no meio da morte. Deus pode provocar a ressurreição, trazer vida no contexto da morte, e nós podemos crer nesse Deus que opera milagres e que traz vida no meio da morte. Deus anuncia essas maravilhosas promessas e o nosso desafio é crer. Um desafio que Abraão tem diante de si e um desafio que ele mesmo tem dificuldades para realizar. Veja que depois da grande promessa de que Deus traria vida no meio da morte, de que Deus poderia ressuscitar até mesmo um ventre infértil, nós vemos Abraão escorregar na fé. Gênesis 17, versículos 17 e 18 nos dizem assim: Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse diante do Senhor. Veja, irmãos, que Abraão se prostra com o rosto em terra, e essa atitude é interessante, irmãos, porque aparentemente o prostrar-se em terra é um ato de louvor, de adoração a Deus ao longo das Escrituras Sagradas. Quando alguém louva a Deus pelas suas atitudes, pelas suas maravilhas, pelos seus atributos, ele se prostra diante do Senhor. Mas observe, ao mesmo tempo que Abraão se prostra diante do Senhor, em um sinal de reverência, de gratidão, ele ri das palavras do Senhor. E sim, nas Escrituras a palavra, o ato de rir, na verdade, pode ser um ato de louvor a Deus, né? No Salmo nós vemos isso, né? O salmista rindo das maravilhas de Deus, se alegrando com o Senhor. Mas o riso de Abraão aqui não parece ser um sinal da sua adoração. Quando nós observamos as perguntas que Abraão faz, a gente percebe que o riso de Abraão tem uma conotação um pouco diferente. Abraão questiona: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Será que Sara, com seus 90 anos, pode ainda dar à luz? Veja que Abraão, então, está preocupado com a idade que ele tem, com a idade que Sara tem, e o riso dele parece ser um riso de dúvida. Talvez sim, um riso de questionamento, ao mesmo tempo misturado com um riso de fé, quando alguém está maravilhado com algo. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe aqui é que Abraão é, assim como nós, um homem ou um personagem complexo. Abraão é como nós cremos, mas ao mesmo tempo nós duvidamos. Abraão crê nas promessas, confia no Senhor, mas ao mesmo tempo ele duvida e escorrega. Ao mesmo tempo que ele crê nas promessas, ele ri, duvidando do seu cumprimento. E o que nós vemos, irmãos, é que Abraão faz perguntas que todos nós faríamos. Abraão se questiona: pode um homem de 100 anos ter filhos? E a gente sabe qual é a resposta: é não. Pode uma mulher de 90 anos dar à luz um filho? Nós sabemos a resposta: é não. E essas perguntas de Abraão, irmãos, mostram como nós, seres humanos pecadores, somos complexos. Como a nossa fé é cheia de reservas. Como a nossa fé não é perfeita, não é completa. Como a nossa fé, de fato, não é sólida. E aqui veja, irmãos, como Deus é gracioso em tratar com Abraão. Deus falou as suas promessas em Gênesis 12, Abraão duvidou. Deus renovou suas promessas em Gênesis 15, Abraão também duvidou. Nós vemos que Deus, então, em Gênesis 17, repete as suas promessas e enfatiza: será através de Sara que Deus trará o descendente. E mais uma vez, Abraão, demonstra dúvidas em relação às promessas do Senhor. Abraão ainda diz no versículo 18: quem dera que Ismael vivesse diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Essas palavras, irmãos, são mais uma indicação na falha da fé de Abraão. E aqui um autor ele diz algo interessante. Ele diz: superficialmente, esse pedido por Ismael
é apenas mais uma oração pelo cuidado de Deus sobre Ismael. Mas quando nós observamos o contexto, irmãos, de fato, Abraão está questionando se Sara terá um filho mesmo. Abraão está cheio de reservas, questionando se de fato Sara poderia ter um filho. E diante de todas as reservas de Abraão, diante de toda a dificuldade que Abraão tem de crer, Deus responde nos versículos 19 até 22. Ele diz assim: Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, então, Deus se retirou dele, elevando-se. Depois de toda a dúvida de Abraão, depois de todo o seu escorrego na fé, diante de toda a sua incredulidade, até mesmo do seu riso, Deus responde mais uma vez afirmando: Sara, a tua mulher, lhe dará à luz um filho. E veja, irmãos, como Deus é gracioso e como a aliança de Deus, irmãos, não depende da solidez da nossa fé. E muitas vezes, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, nós lidamos com o fato de que a nossa fé é fraca e falha. A nossa fé muda de acordo com as circunstâncias. A nossa fé muitas vezes vacila se nós estamos bem ou se nós passamos por uma situação difícil. Quando nós temos obstáculos, nós duvidamos. Quando nós temos situações difíceis, nós questionamos. E muitas vezes, irmãos, nós até mesmo rimos das promessas de Deus. Muitas vezes nós rimos daquilo que o Senhor prometeu a nós. Mas mesmo assim, com a sua graça, Deus permanece fiel à sua aliança. Veja que Abraão riu das promessas de Deus e Deus responde o riso de Abraão com uma ironia de graça, com uma ironia de amor, quando ele diz: a tua mulher dará à luz um filho e o nome dele será Isaque. Qual a ironia? O nome Isaque significa justamente isso, riso. Significa sorriso, riso. E Deus está sendo claramente gracioso com Abraão em tudo o que ele está dizendo e fazendo. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos infiéis em nossa fé. Nós duvidamos, nós questionamos, nós até mesmo rimos da palavra de Deus, até mesmo rimos das suas promessas. E Deus poderia ter dado uma resposta para nós, Ele poderia ter respondido a Abraão e a nós de uma maneira muito diferente. Ele poderia ter dito: então você duvida, então você está rindo do que eu estou falando para você, eu não vou fazer mais. E Deus poderia ter respondido da mesma forma como nós muitas vezes respondemos quando nós somos questionados e quando duvidam da nossa palavra. Deus poderia ter dito: tá certo, você está duvidando, eu não farei mais o que eu iria fazer. Mas Deus é gracioso a tal ponto de dizer: você está rindo, pois você vai rir muito mais quando eu lhe der um filho e o nome dele será Isaque. Deus é fiel, irmãos, quando nós somos infiéis. Deus é gracioso quando nós somos maus. Deus continua a sua aliança quando nós não perseveramos naquilo que nós deveríamos fazer. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos angustiados, constrangidos, amargurados, porque nós sempre falhamos diante do Senhor. E essa é a nossa experiência. A nossa experiência é a experiência de Abraão. A nossa fé falha e muitas vezes nós ficamos constrangidos diante de Deus, diante da graça de Deus, diante da bondade de Deus, porque nós tentamos e falhamos, tentamos e falhamos.
mas a maneira como Deus lida com Abraão, a maneira como Deus faz as suas promessas, a maneira como Deus continua as suas promessas, serve de consolo para a nossa alma, porque Ele nos ensina, não depende de nós, mas depende da sua graça. Não depende da fortaleza da nossa fé, mas depende da graça de Deus. A sua aliança conosco, o seu relacionamento conosco, a sua salvação, as suas promessas não depende do quanto nós cremos, mas sim da graça de Deus. Porque Deus é capaz de receber e usar uma fé falha e fraca como a de Abraão, uma fé fraca e falha como a nossa fé. Talvez você tente estar diante de Deus e fale recorrentemente. Talvez você tente manter o seu relacionamento com Deus por meio das suas próprias mãos e você sinta-se frustrado porque você falha constantemente. E essa é uma notícia que nós precisamos ouvir e que eu preciso dizer: você vai continuar falhando. A sua fé vai continuar falhando. Você vai continuar caindo nas tentações muitas vezes. Você vai continuar pecando contra o Senhor outras tantas. Você não será perfeito e você não será capaz de agradar ao Senhor. Porque assim como Abraão, você é falho. Mas a maravilhosa notícia é que o Deus que pode trazer vida no meio da morte, Ele nos ressuscitou para a vida. E uma vez que nós temos fé, mesmo uma fé fraca e falha, Deus permanece fiel à sua aliança. Você falha, mas Deus não. Você duvida, mas Deus não. Você ri das promessas de Deus, mas Deus transforma o nosso riso de dúvida em riso de alegria. Nós falhamos, mas Deus permanece fiel. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel às suas promessas. Deus está dizendo: Abraão, através da sua mulher, eu trarei um descendente, e através desse descendente eu estabelecerei a minha aliança. Todas as promessas que eu estou te fazendo terão continuidade por meio desse descendente prometido, que se chamará Isaque. Um menino que vai nascer daqui a 1 ano, Abraão. O menino que vai ser dado para você e para Sarai daqui a 1 ano. Esse é o descendente prometido, e através dele eu estabelecerei a minha aliança. Em 1 ano, Abraão e Sara, um casal de idosos, sem filhos, destinados a serem esquecidos, destinados à morte, veriam um filho. Daqui a 1 ano, aquele casal veria a vida, veria o milagre de Deus operando na vida deles, no casamento deles. Eles iriam ver as promessas de Deus se cumprindo. Deus anuncia essas promessas gloriosas e Deus então se retira diante da presença de Abraão, dando a ele a certeza de que as promessas se cumpririam, de que o milagre seria realizado e de que a bênção de Deus estaria por meio do descendente prometido. A promessa de um descendente que pisaria a cabeça da serpente, a promessa de um descendente, de um Messias que traria a salvação, continuaria no mundo mesmo através de um ventre infértil. Mesmo através de um ventre estéril, mesmo através de uma mulher estéril, Deus continuaria a sua milagrosa promessa de um descendente, de um Messias que traria salvação para o seu povo. Abraão creu, mesmo com suas falhas. Nós somos chamados para crer. Crer na promessa de Deus, de um descendente, de um Messias prometido, que vence a morte através da vida. Afinal de contas, essa é a história dele, não é? A história do Messias é a história de alguém que vence a morte. É alguém que vive mesmo depois da morte. Nós vemos que Deus continua a sua promessa e a sua bênção por meio do descendente prometido. Nós veremos então, na segunda parte do texto, a partir do versículo 23, o selo da aliança da fé. E nós veremos que Abraão, então, por mais que tenha a sua fé fraca, falha, ele crê e ele obedece às palavras de Deus. Veja os versículos 23 a 27.
Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho, Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Nós vimos, irmãos, na última semana, como de fato Abraão foi chamado por Deus a cumprir responsabilidades pactuais. Primeiro, Abraão deveria cumprir responsabilidades internas. Abraão deveria andar diante de Deus e ser fiel a Deus. Mas não só isso, Abraão deveria cumprir responsabilidades externas. Abraão deveria receber um sinal externo. Esse sinal era o sinal da circuncisão. Não só isso, ele deveria receber e proclamar esse sinal, ensinar esse sinal de geração em geração, de maneira que não só ele, mas os seus filhos, todos os homens, todos aqueles do sexo masculino em sua casa, deveriam ser circuncidados. Foi isso que Deus disse no versículo 10. Todos os sexos masculinos que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. E o que nós vemos, irmãos, é que Abraão obedece a palavra de Deus. Abraão faz tudo de acordo com o que Deus ordenou. Aquele sinal, irmãos, aquele evidente sinal da circuncisão era um selo da fé de Abraão, um selo que deveria ser passado de descendente para descendente de Abraão para os seus filhos. E o que nós vemos é que aquele sinal externo incluía não só Abraão, o que creu, mas incluía também os filhos de Abraão, e incluía todos aqueles que estavam na casa de Abraão, inclusive Ismael. Abraão fez tudo conforme Deus ordenou, e as suas ações, evidentemente, irmãos, são uma amostra da sua fé. Sim, Abraão falha na fé, Abraão escorrega, e por isso que Abraão é tão parecido conosco, porque ele é um personagem complexo. Ele crê, ele duvida, mas ele avança. Ele escorrega muitas vezes, mas ele avança. E Abraão creu, e ele deu aos seus descendentes e a todos da sua casa o sinal da sua fé, que é a circuncisão. A circuncisão era um evidente símbolo externo da fé que Abraão teve. Assim como hoje, irmãos, nós temos o batismo como um sinal evidente da fé que nós temos. E é verdade aquilo que muitos dizem, que o batismo deve ser pela fé. É verdade, todo batismo deve ser pela fé. Isso inclui as nossas crianças, que são batizadas pela fé dos seus pais. Veja, Abraão creu, mas o seu filho Ismael foi circuncidado. Mesmo que aquela criança não cresce, por ser filho de Abraão, aquele que crê, ela foi circuncidada. É por isso, irmãos, que nós não simplesmente apresentamos os nossos filhos. É por isso que nós não simplesmente trazemos eles para receberem uma oração da igreja ou do pastor. Nós trazemos nossos filhos para que eles recebam o símbolo, o sinal da nossa fé em Deus. Nós trazemos nossos filhos não para que eles sejam simplesmente vistos pela igreja, mas para que eles recebam um sinal e selo da fé que nós temos. Crendo que se a realidade externa do pacto já é uma verdade na vida deles, e eles já receberam um sinal do pacto, crendo e confiando que no dia da vontade do Senhor, pela graça do Senhor, eles crerão, e eles não só terão o sinal externo da fé, mas eles também terão a própria fé. E eles crerão em Deus e se juntarão ao povo de Deus como usuários plenos do pacto. Nós não podemos esquecer que a circuncisão de Abraão não foi o que o salvou, mas é justamente a demonstração, o sinal evidente da sua salvação e da sua fé. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que os descendentes de Abraão
não são aqueles que foram circuncidados externamente, mas aqueles que creram e andaram nas pisadas de Abraão, aqueles que tiveram seus corações circuncidados e não apenas receberam o sinal externo. Nós somos chamados, irmãos, para crermos nas promessas e para, em obediência, recebermos o batismo e batizarmos os nossos filhos, para que eles recebam um sinal externo, na esperança em Deus de que um dia eles possam receber não só o sinal, mas mesmo a fé. Veja, eu quero que você abra ainda a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 28, para que nós pudéssemos juntos observar como Deus operou um grandioso milagre através de Sara para a nossa redenção. Gálatas capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 28. Gálatas 4, 28 nos diz assim: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. E veja, irmãos, que coisa interessante que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nessa carta. Paulo está nos dizendo que todos nós, todos aqueles que creem, são filhos da promessa, independentemente de serem judeus ou não. Quando nós olhamos para a promessa de Deus feita a Abraão e feita para Sara, nós poderíamos pensar que ela se restringe apenas aos judeus. Os judeus são, de fato, os descendentes, o que Deus havia prometido dar através de Sara. Mas Paulo chega a uma conclusão maravilhosa. Ele diz: todos vocês que não são judeus são filhos da promessa como Isaque. Todos vocês que creem. E quando nós não temos tempo para isso, mas quando nós olhamos para o texto de Gálatas, nós podemos perceber que o argumento de Paulo é que nós somos filhos da promessa, porque assim como Isaque, nós nascemos não por iniciativa humana, mas por iniciativa sobrenatural de Deus. E Paulo aqui compara dois nascimentos aqui. Paulo compara o nascimento de Isaque e compara com o nascimento de Ismael. E quando ele fala do nascimento de Ismael, o filho que Abraão teve com a sua serva Agar, Paulo diz: aquele menino nasceu da carne, isto é, nasceu por vontade humana. Foi uma tentativa frustrada de Abraão e de Sarai de produzir uma descendência. Mas Paulo diz: nós não somos filhos de Ismael, nós não somos como Ismael, mas nós somos como Isaque, porque nós não nascemos da vontade humana, mas nós nascemos da vontade soberana de Deus, nós nascemos de um milagre de Deus. Como Isaque, que nasceu de pais que naturalmente não poderiam gerá-lo pela ação graciosa de Deus, nós somos também um fruto de um milagre divino. Assim como Deus fez nascer da morte Isaque, Paulo nos ensina que nós somos filhos das promessas, porque nós não nascemos segundo a carne, mas segundo a vontade milagrosa e soberana de Deus. Nós também saímos da morte para a vida. A primeira consequência para nós daquilo que Paulo nos fala aqui é que a nossa filiação, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos como Isaque por causa da graça soberana e salvadora de Deus. Não é por nossa obediência, não é por nossa fé fundamental, não é por conta da nossa fé perfeita, correta, sólida, que nós nos tornamos filhos de Deus, mas é pela graça. E por essa graça, Deus utiliza a nossa fé falha e fraca como instrumento para a sua salvação. A nossa fé falha como a de Abraão, mas assim como Abraão foi salvo pela fé, nós somos salvos também pela fé. Assim como Isaque não pode olhar para Deus e dizer: Deus, eu sou o descendente escolhido porque eu trabalhei, porque eu conquistei a salvação, porque eu conquistei as promessas. Nenhum de nós pode olhar para Deus e dizer: nós somos filhos da promessa porque nós buscamos, nós conquistamos as promessas. Assim como Isaque, irmãos, nós somos um milagre de Deus. Assim como Isaque, nós viemos da morte para a vida. Assim como Isaque, nós somos herdeiros da promessa por graça divina. Assim como Deus trouxe vida
por meio de Sara. Deus trouxe vida e Deus trouxe ressurreição por meio de Cristo em nós. Quando Paulo nos diz então que nós somos filhos da promessa como Isaac, ele não só aponta para o cumprimento da promessa, mas ele mostra a ação milagrosa de Deus vencendo a morte por meio da fé em Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Nós também fomos salvos da morte para a vida. O que Deus fez, o Deus que fez a promessa a Abraão e garantiu o seu cumprimento, também foi o Deus que nos ressuscitou dentre os mortos. Se Isaac nasceu, por uma ação milagrosa de Deus, nós também nascemos por uma ação milagrosa de Deus. Nós também saímos da morte para a vida por uma ação milagrosa de Deus, não por meios naturais, mas através da ação soberana de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus, por meio de Sara, trouxe o descendente prometido, e daquele descendente prometido, Deus também trouxe o Messias, o descendente, aquele que experimentou a morte e que venceu a morte, aquele que, mais do que qualquer outro, experimentou na pele o que significa ressuscitar dentre os mortos, para que através da fé nele, para que através da fé nesse descendente prometido, nós pudéssemos ter o nascimento milagroso como Isaac experimentou. Para que através da fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos por nós, nós pudéssemos ressuscitar da morte para a vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que Isaac, que foi prometido a Sara. Creia em Jesus Cristo, porque ele de fato experimentou a morte e da morte ele ressuscitou para nos dar vida. Creia que o seu novo nascimento em Cristo não é obra das suas mãos ou até mesmo da sua fé poderosa, mas é fruto da graça de Deus. E pela graça de Deus nós somos recebidos, pecadores que vacilam na fé, pecadores que escorregam e que duvidam, mas pecadores que são salvos pela graça. Nós somos filhos da promessa, como Isaac. Nós nascemos da morte para a vida. Nós somos herdeiros do Messias, herdeiros de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai, agradecidos pelo privilégio das promessas, pelo privilégio de lembrarmos que nós não somos teus filhos porque praticamos obras, porque nossa fé é tão sólida que não pode ser rejeitada. Mas a tua palavra nos lembra que nós somos filhos da promessa como Isaac, porque como Isaac nós nascemos de um milagre. Nós somos frutos da tua ressurreição. No meio da morte o Senhor trouxe vida, e por meio da fé em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, nós também temos uma nova vida em Cristo. Ó Deus, nos ajuda a crer no Senhor. Nos ajuda a crer na promessa de um descendente que já veio, de um Messias que já veio e que hoje dá vida para todos aqueles que creem. Nos ajuda, Senhor Deus, a fortalecer a nossa fé, que a nossa fé seja mais forte, que o Senhor nos perdoe quando duvidamos, que o Senhor nos perdoe quando rimos da tua salvação, que o Senhor nos perdoe quando falhamos na fé, quando tentamos estabelecer a nossa aliança, o nosso relacionamento com o Senhor, pelos nossos próprios méritos. Nos ensina a confiar na graça, nos ensina a depender da graça, nos lembra que o Senhor é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Nos ensina, ó Deus, que nós somos um milagre, nós não somos frutos da vontade humana, nem fruto do nosso esforço, nós somos frutos da vontade soberana e graciosa de Deus. E assim, ó Deus, nos ajuda a viver de fé em fé, no Cristo que venceu a morte e que nos ressuscitou. Essa é a oração que nós fazemos através dele. Amém. Irmãos, fiquemos de pé nesse momento. Vamos cantar ao Senhor, vamos cantar o Salmo 51, a primeira parte do Salmo 51.